Queridos irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria imensa estarmos mais um momento juntos, amém? Aproveitando que os irmãos estão colocados em pé, vamos ler a palavra. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 2 do Evangelho de João. Quero agradecer ao pastor Ruimar. Muito obrigado, pastor, minha digna esposa, pelo carinho e amabilidade que tem nos recebido nesta casa. Toda a equipe, Manléon, todos os departamentos, os irmãos que estão nos recebendo aqui de uma forma carinhosa, amabilíssima, tem nos cuidado de nós. Que Deus abençoe. E estendo aqui um abraço a toda a igreja de Capinópolis, a igreja aqui, Adete, em Brasília. Amém? E Capinópolis está lá aberto para vocês, quiserem nos visitar. É pertinho, 530, 540 quilômetros, tudo pista dupla, né? Você vai até lá, você vai rodar 30 quilômetros em pista única, tudo muito bom para você fazer uma visita para nós lá, tá? Vai lá fazer uma visita, garanto para você, queijo e leite não vai faltar, amém? Pode ir que não vai faltar lá. E para nós uma alegria muito grande estar aqui, para juntos aprendermos a palavra do Senhor, amém? Hoje nós vamos falar sobre algo importante ao nosso coração, sobre o milagre do recomeço. Tá? O milagre do recomeço dentro da nossa família, da nossa casa. É possível recomeçar. Mas o milagre, para que ele aconteça na nossa vida, nós precisamos dar alguns passos. E eu quero trabalhar alguns passos dentro desse texto, para que o milagre de Deus aconteça dentro da nossa vida. Quem quer viver o milagre na sua casa, diga amém. Então vamos a alguns passos. E o texto que eu quero usar está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Muito conhecido, mas nós vamos fazer a leitura para compartilharmos a palavra juntos. Diz-nos a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas de água. Jesus disse: enchei-as elas de água. E eles a encheram totalmente. Então terminou Jesus, dizendo: tire e leve ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado da água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam primeiro dar o bom vinho, e quando já todos beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu início Jesus aos princípios dos sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Quem pode dizer amém? Vire para o seu irmão, antes de você se assentar, diga para ele assim: ó, tua casa é um lugar de milagre. Podeis assentar glorificando ao Senhor Jesus. Milagres são recomeços. Milagres são recomeços. Recomeços que Deus proporciona a cada um de nós. Milagre são recomeços. Recomeçar não é fácil. Nada que nós tentamos recomeçar há facilidade para nós compreendermos. Porque recomeçar muitas vezes não é difícil. Recomeçarmos uma vida profissional após termos alguma decepção na nossa caminhada não é algo fácil. Recomeçar a reconstrução de algo que perdemos não é fácil. Recomeçar um casamento que se foi não é algo fácil. Então o recomeço não é fácil. E nesse momento de recomeçar, nós precisamos olhar para a nossa vida e refletir que Deus pode fazer um milagre na nossa vida através do recomeço. Ele é poderoso para fazer isso.
E quando nós lemos esse texto que acabamos de ler, do Evangelho de João, no primeiro milagre de Jesus, ao iniciar o seu ministério, Jesus vai transformar a água em vinho. E nós temos aqui alguns elementos importantes nesse texto, que nos remete como que Deus pode operar um milagre na nossa vida e nos tirar, muitas vezes, do ambiente da vergonha, da perda, da decepção. Deus trabalha isso com facilidade na nossa vida. E nós precisamos caminhar na direção de que o milagre pode ser feito na nossa vida a partir de algo que eu também tenho que me envolver nesse milagre. Quando nós olhamos esse milagre de Jesus, de transformar a água em vinho, nós percebemos que houve alguns elementos, algumas ações para que o milagre acontecesse. E aí eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, caminhasse comigo. Primeira coisa que eu reconheço nesse texto, a partir dele, para que nós possamos viver o milagre de Deus na nossa casa, o milagre de Deus na nossa vida. O primeiro eu encontro na palavra de Maria, a mãe de Jesus, ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Primeiro ela diz assim, e tendo acabado o vinho. Houve uma percepção de Maria de que o vinho havia acabado. Muitas vezes o recomeço só é possível quando nós reconhecemos que alguma coisa acabou. Muitas vezes nós estamos vivendo no ambiente da nossa casa e nós estamos perdendo alguma coisa, mas não há em nós o reconhecimento de que a gente está perdendo. Para que o milagre aconteça na nossa vida, o primeiro passo é reconhecer que alguma coisa não está bem, que alguma coisa está faltando. Então, o milagre vai acontecer a partir do reconhecimento de que algo acabou. Talvez você está vivendo no seu casamento, talvez o amor tenha acabado. Talvez o trato, o relacionamento, o afeto, a comunicação tenha migrado da sua casa, tenha ficado escasso. E nós vamos reconhecer que algo não está bom. O milagre só vai acontecer na nossa vida a partir do momento que há em nós um reconhecimento de que algo está faltando. E muitas vezes nós não temos essa ideia, nós não temos essa percepção. No mundo que nós estamos vivendo hoje, na geração que nós estamos enfrentando, que é uma geração que vive de aparência. Nós queremos vender uma aparência. Nós queremos vender a ideia de que está tudo bem. Nós queremos vender a ideia de que está tudo bonito. Nós vendemos a ideia, a partir da própria imagem. Há coisas da nossa vida hoje, por exemplo, se você olha a foto de alguém no Instagram e você vai conhecer essa pessoa pessoalmente, você fala, não é a mesma pessoa. A gente vivencia isso, Há uns dias atrás, mais ou menos uns 8 meses, eu tive um problema num determinado dente da minha boca. Alguns anos atrás eu sofri um acidente de moto muito grave e precisei fazer algumas cirurgias no rosto. E uma parte dos meus dentes precisou ser trabalhado. E aí eu sofri agora uma certa lesão num dente com os anos. E aí procurei a dentista, tem uma irmã que é dentista na nossa igreja, procurei ela disse, pastor, é melhor o senhor procurar uma especialista. E ela me indicou uma especialista, que foi professora dela, e aí me passou o contato, eu entrei em contato com ela, e aí entrei no Instagram. Quando eu vi a foto do Instagram da mulher, mostrei para a Márcia falou assim, se você for nessa dentista, leve o Lucas com você, não vá sozinho. Falei, tudo bem, levei o Lucas, meu filho mais velho. E aí sentamos lá, ficamos aguardando, marquei o dia, E aí daqui a pouco entrou uma senhora pelo corredor, pela porta, na recepção, e entrou para dentro. Eu fiquei esperando, eu olhava na foto, é a mulher da foto, Mas aí daqui a pouco a secretária disse, senhor Ivan, pois não, quando eu entro lá, era uma senhora idosa. Aí eu olhei para a foto, olhei para ela, falei, será que é ela mesmo? E era a mesma mulher, E aí o meu filho Lucas, ele é muito brincalhão, Falou, mãe, o pai foi ver a uva, encontrou a morcega. Então, nós estamos vivendo no tempo assim. A preocupação com a aparência.
E nós estamos vendendo isso. Muitas vezes o nosso casamento não está bem. A nossa relação conjugal não está legal. Mas nós queremos vender a imagem. Nós queremos vender a ideia de que está tudo bem. Mas se nós queremos viver o milagre de Deus na nossa casa, nós temos que reconhecer que o vinho acabou. Olha para o teu irmão e fala assim: como é que está o vinho lá na sua casa, irmão? Como é que está o vinho na sua casa? Há abundância? Pastor, acabou. E o vinho na Bíblia é a alegria. O vinho na Bíblia representa a alegria. Muitas vezes a alegria do casamento, a alegria de estar em casa, o ambiente do lar está pesado. Tem gente que faz até, faz hora extra de serviço, porque não quer voltar para casa. Porque o ambiente da casa é um ambiente tóxico. Mas nós queremos vender a imagem. Que o Senhor Jesus hoje nos convida, amados, a dizer para Ele: Senhor, acabou o vinho lá em casa. E se o vinho acabou, nós estamos no lugar daquele que pode transformar água em vinho, pode devolver a alegria, pode trazer a felicidade, pode operar o milagre na sua família. O reconhecimento de que algo acabou na nossa vida. Esse é o caminho para que nós possamos viver o milagre. Segunda coisa que eu entendo no texto é que a mãe de Jesus, ela reconheceu, percebeu que o vinho havia acabado, e ela vai então agora dizer ao próprio filho, tendo acabado o vinho, o texto 3 do capítulo 2, do versículo 3, diz assim: e a mãe de Jesus disse: acabou o vinho. E ela então vai a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Muitas vezes, para vivermos o milagre, amados, nós precisamos de alguém que intercede por nós. Há milagres que nós só iremos viver ele quando nós abrimos o nosso coração para alguém interceder por nós. Há milagres na nossa vida que nós não vamos conseguir vivenciá-lo só. Nós precisamos de alguém que venha perceber e nos ajudar a perceber que algo está faltando e interceda por nós. Nós precisamos ter alguém que olhe por nós. Nós precisamos de alguém que mostre para nós que o nosso caminho não está legal, que alguma coisa não está bem, que nós precisamos rever os nossos conceitos. A mãe de Jesus vai perceber, e ela não vai sair contando para todo mundo. Ela vai exatamente naquele que pode resolver e operar um milagre. Muitas vezes na nossa vida, amados, nós precisamos ter alguém que interceda por nós. Ter alguém que você possa abrir o coração. Você não está sozinho. E você não vai vencer sozinho. Tem hora que nós precisamos de alguém. Você precisa de um pastor. Você precisa de um amigo. Você precisa de um irmão. Você precisa de alguém para abrir o coração. Quantas vezes nós queremos vencer só? Quantas vezes nós encontramos alguém que diz assim: pastor, é eu e Jesus. Eu e Deus. É eu com Ele. Não, somos nós. Nós jamais viveremos o milagre se nós não entendemos que eu preciso do outro, que aquele que Deus colocou ao meu lado, aquela pessoa que está à minha direita, à minha esquerda, pode interceder por mim. Nós precisamos de gente que perceba que alguma coisa não está legal na gente. Há um tempo atrás eu fui num restaurante e eu sou muito observador. Hoje, por exemplo, a gente entrou no elevador para tomar café e um casalzinho de idosos, com uma malinha na mão. E aí os dois olhou para mim, para a Márcia, e falou assim: voltando para casa. Nós viemos aqui no aniversário de um amigo, ficamos alguns dias e estamos voltando para casa. E aí eu vi que ele desceu do 16º andar. E aí olhando lá, eu vi que o 16º andar é cobertura. Aí eu falei para a Márcia: bem, esse velhinho aí deve ser poderoso. Ele estava no hotel, na cobertura. Mas falou: não, bem, estava. Você viu a camisa que ele estava usando? A camisa não custa menos do que R$1.000, uma camisa daquela. Aí eu falei para a Márcia: você viu o braço dele? Ele estava com um Rolex. Aí a Márcia falou: você viu tudo isso? Eu falei: vi tudo isso. Olhe para o teu irmão e fala assim: você precisa de alguém que observa. Aí eu estava num restaurante um dia e observei que uns amigos, estavam ali para fazer um aniversário. Eu, mais um pastor, mais 2 casais. E aí os amigos levantaram para ir ao toalete, lavar as mãos.
E aí veio um senhor que tinha um bigodão, presta atenção. E ele foi ao banheiro e voltou, ele voltou com uma craca no nariz, assim, ó, no bigodão. Os amigos todos olhando para ele. Ninguém falou para ele, rapaz, você está com uma cracona no nariz aí. Todos ficaram olhando, um rindo para lá, para cá, e eu observando, pastor. De repente a esposa dele chegou. Quando a esposa chegou, olhou para ele. Ela veio nele, enfiou a mão no paletó dele, tirou um lenço, veio e fez assim, ó. Limpou a craquinha dele. Olhe para o seu irmão e fale, irmão, você tem um lencinho aí? Você pode limpar a minha craquinha hoje? Porque nós estamos vivendo numa geração, amado, que está para lançar a craquinha do outro na rede social. Nós somos uma geração que o que dá like é falar da craquinha do outro. Mas pegar o lenço e limpar a craquinha do outro são poucos. Se você quer viver o milagre, amado, você precisa ser um intercessor. Você não pode jogar a mazela dos outros no ventilador. Você não pode falar mal de alguém. Você não pode soprar o que os outros estão soprando na internet. A dor da igreja, da sua família, tem que ser guardada com alguém que guarda o segredo. E nós precisamos ser como Maria, que olhou, né? Olhou e diz assim, faltou o vinho, Senhor. Acabou o vinho. Imagine uma festa, amado, de casamento, onde na hora de servir o prato principal, acaba. Você já imaginou a conversa? A gente vai em algumas festas que serve coxinha, salgadinho, né? E se acaba o salgadinho, a conversa começa, né? A gente veio cá, eu comi 2 coxinhas. Né? Por que já convidou? Não tem coxinha para todo mundo? E aí vira aquela converseira, não é, irmão? Mas Maria não. Maria percebeu que o vinho havia acabado. Aí ela vai no Cristo e diz, meu filho, acabou o vinho. Nós precisamos de gente assim. Gente na nossa família. Um marido que interceda pela esposa. A esposa que interceda pelo marido. Não sai contando as dificuldades, aquilo que acabou para a mãe, para a sogra, para o sogro, para alguém que não consegue guardar. Nós precisamos de alguém que interceda ao Pai, por mim e por você. Alguém que ore por nós, alguém que nos ajuda a o milagre acontecer dentro da nossa casa. Então Maria vai ser essa pessoa. Ela vai observar. Primeiro, ela vai olhar e dizer, Senhor, acabou o vinho. Nós precisamos de gente que interceda por nós. Amém, queridos? Terceira coisa que eu vejo nesse texto. Deus usa aquilo que Ele tem disponível. Não é grandes coisas que Deus vai usar para operar um grande milagre na nossa família, dentro do nosso lar. Deus vai usar o que nós temos disponível. A Bíblia diz que Jesus vai dizer para a mulher, para sua mãe, mulher, não é chegada a minha hora. Porque não era chegada a hora dele operar aquele milagre. Ele estava no casamento. Porém, quando a mãe intercede, quando a mãe percebe, quando há intercessão de alguém, a intercessão move a mão de Deus na direção. E aí Jesus então olha e vê as talhas de água. Águas para purificação. Talhas que eram colocado água, não era para ingerir, mas era para lavar as mãos e os pés. E aí então Jesus vai usar aquilo que é natural, aquilo que estava ali, aquilo que poderia ser algo irracional na mente humana. Mas Jesus vai usar exatamente aquilo. E Jesus vai olhar e, de modo a observar que estaria usando aquilo que estava disponível. Muitas vezes, amado, para vivermos o milagre, não é buscar coisas extraordinárias, mas é viver aquilo que Deus já tem colocado na sua vida, na sua casa. Coloque a mão no teu irmão e diga para ele, o milagre já está em casa, meu irmão.
O milagre já está dentro da sua casa. Já está disponível. Não é buscar fora. É aquilo que Deus já colocou dentro da sua casa. O milagre já está dentro do seu lar. E isso é importante a gente perceber. E aí Jesus então vai disponibilizar, olhar para algo que não era o extraordinário. Muitas vezes nós queremos viver o milagre de Deus na nossa vida através do extraordinário. Deus vai fazer algo grandioso através do extraordinário. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Deus vai usar o ordinário, aquilo que é simples. Deus vai usar o ordinário para fazer o extraordinário na sua vida. Aquilo que você já tem. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua casa a partir daquilo que você já tem. Não é o extraordinário. Deus vai usar o ordinário, aquilo que é natural, aquilo que é simples. Deus pode transformar em um grande milagre na tua vida. Quem recebe essa palavra? Então é esse extraordinário de Deus. Aquilo que você já tem. Agora, a quarta coisa que eu observo. Quem quer viver um milagre aqui, diga amém. O passo é a obediência. Porque veja bem, Jesus vai usar o extraordinário? Não, Jesus vai usar o ordinário. Encha as talhas de água. Aí agora Jesus manda os serventes encher as talhas de água. Mas eles estavam precisando de quê? De vinho. Mas para que vai mandar encher de água? E outra coisa, encher de água para quê? Não era água de beber. Era água o quê, irmão? Para lavar o pé. Água para lavar a mão. As talhas não estavam preparadas para receber água para beber. Agora, de onde veio essa água? Nós estamos falando de talhas que recebiam em torno de 100 litros de água. Não tinha torneira, não tinha bomba. Eles tiveram que buscar essa água no balde. Aí eles trouxeram essa água no balde até encher as talhas. Para vivermos o milagre, amado, nós temos que caminhar pelo caminho da obediência. Muitas vezes nós não estamos vivendo o milagre porque não entramos no caminho, na perspectiva da obediência para viver os princípios de Deus na nossa vida. O caminho da obediência é o caminho do milagre. E o caminho da obediência, muitas vezes não é fácil. É difícil. O milagre é uma disponibilidade da nossa obediência. Se nós obedecemos a palavra de forma integral, o milagre vai acontecer na nossa vida. Nós não podemos obedecer a palavra de forma parcial. Há uma integralidade da palavra. Nós precisamos viver ela na sua totalidade. E aí Jesus então manda encher de água. A obediência, presta atenção nisso aqui, irmão. A nossa obediência às instruções divinas é a chave que vira o milagre na nossa vida. Quando nós abrimos a obediência, em obediência ao Senhor, o milagre acontece. E deixa eu te falar, irmão, obedecer a Deus, muitas vezes a gente não compreende. Não há nossa compreensão. Porque veja, Jesus mandou encher as talhas de água que era para purificação. Não era para tomar. Mas espera aí, está faltando vinho, ele está mandando encher a talha de água. Água para purificação. Talvez não era uma água limpa, não era uma água potável. Era uma água que poderia ser uma água até suja. Mas encher essas talhas, houve uma obediência da parte daqueles servos. E eles foram caminhando em direção de viver, não extraordinário, mas aquilo que era ordinário, natural. Eles encheram, obedeceram. E o milagre aconteceu em nome de Jesus. Então viver isso, amado. Quinta coisa que eu encontro nesse texto. Diz assim, e a transformação da água em vinho, ela não acontece num estalar de dedo. Porque é um processo. Se nós queremos viver o milagre não é instantâneo muitas vezes. Há momentos que Deus opera um milagre na nossa vida de uma forma instantânea. Mas muitas das vezes, ou quase muitas das vezes na Bíblia, nós encontramos o milagre sendo realizado por etapas. Há um processo de Deus. Deus vai trabalhando na nossa vida. Jesus,
olha a dinâmica de transformar água em vinho que acontece nesse texto. Primeiro, percebe-se que o vinho acabou. Segundo, Jesus manda encher as talhas de água. As talhas são cheias de água. O mestre-sala vem e espremer, alguém vai lá, Jesus diz assim, ó, pegai da água e levai para o mestre-sala, para o mestre da cerimônia. E ele então enche aquele jarro, aquela vasilha de água, que não é uma vasilha como essa taça transparente, talvez seja um elemento de madeira, de barro, que não se dava para ver o que tinha dentro. E ali ele enche aquilo de água. E Jesus agora diz assim, levai ao mestre de cerimônia. E ele sai caminhando. Eu acredito que quando eles pegaram a água, não era vinho. Era água. Porque quando eles chegam ao mestre de cerimônia e entregam, olha, mandaram entregar para o Senhor. Ele pega a mão e quando ele vai olhar, aí já não é mais água. É vinho. E aí ele diz, de onde vocês pegaram isso aqui? Os rapazes que encheram de água, falaram, não sei. Embora eles sabiam de onde veio a água. Mas que era vinho, nem eles sabiam. Aí o mestre-sala vem, coloca na boca e percebe que o melhor vinho estava sendo servido naquele momento. Então o milagre acontece por processos, por etapas na nossa vida. Você vai ter que entender que muitas vezes você vai ter que reconhecer, você vai ter que buscar ajuda, você vai ter que encher as talhas de água, você vai ter que tirar dessa água, porque Deus está trabalhando no processo na tua vida. A maior virtude de uma vida cristã, amados, não é o amor, não é a nossa fé. A maior virtude da vida cristã é a perseverança. Agostinho de Hipona, ele diz que a maior perseverança de um homem de Deus, de um servo do Senhor, de um líder, é a sua perseverança. Porque através da perseverança, nós guardamos a nossa fé. Através da perseverança, nós guardamos o nosso amor. Através da perseverança, nós receberemos a coroa de glória. Através dessa perseverança. Então, o milagre de Deus, ele acontece em etapas. Nós muitas vezes não compreendemos essa etapa. O milagre acontece e ele vai sendo gerado em nós através de uma etapa. Quando você olha para Abraão, Deus chama Abraão para ser pai de nação. E tudo que Deus fez na vida de Abraão foi por etapa. Deus não fez de Abraão pai de uma grande nação no estalar de dedo. Olha as etapas. Quando nós olhamos para Davi, Deus vai lá, unge Davi rei, mas ele não sai dali já com a coroa na cabeça. Há uma etapa, Deus foi trabalhando na vida dele. Quando Deus vai chamar a José, José é uma história maravilhosa. José tem um sonho, sonha com os fachos de trigo se curvando diante dele, que ele também era um facho de trigo, e os trigos se dobravam diante dele. Ele sonha com as estrelas, com o sol, com a lua, tudo se dobrando diante dele. Ele conta esse relato aos irmãos. O próprio pai fica pasmado com a história. Os irmãos resolvem, joga José dentro do poço. José é vendido como escravo. Olha o processo. Nós precisamos aprender a viver o processo, amados. O processo de Deus é para que o milagre aconteça na nossa vida. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida, pastor, eu estou orando, eu estou pedindo, querendo viver o milagre, a vitória na minha vida, aquela promessa que Deus fez. Amados, Deus, Ele nos faz a promessa, mas Ele vai nos trabalhar em nós, para que nós possamos ter condições para receber essa promessa. Muitas vezes nós não temos condições. Se Deus nos der o que Ele prometeu agora, nós não temos condições de carregar. Aí José vai sendo vendido pelos irmãos, foi jogado no poço, vendido, e José vai caminhando para o Egito agora. Talvez os irmãos diziam assim, agora, ó, lá vai o sonhador, acabou tudo. Quero ver agora nós nos curvar diante dele. Eu quero ver ele ser o maioral entre nós. E José vai sendo levado pelos ismaelitas amarrado. Talvez José pensava assim, o que vai ser de mim? Por que meus irmãos fizeram isso comigo?
Eu estou sendo vendido. Somos como escravo. O que vai ser da minha vida? Por que o Senhor me deu esse sonho? Por que Deus mostrou isso para mim? Enquanto José fazia isso, Deus lá de cima olhava e dizia assim: vai aí. Enquanto os irmãos diziam: ah lá, acabou o sonho. Ah lá, cadê o sonho dele? Ah lá, quero ver agora ele se tornar o maioral entre nós. Mas Deus lá do céu dizia assim: ah lá, ó, está indo o governador do Egito. Está indo aquele que vai salvar a próxima geração. Está indo aquele que será o percursor do Salvador, que virá para salvar milhares e milhares e milhares. Põe a mão no teu irmão, diga: não desanime, irmão. Deus está trabalhando. O milagre acontece em processo. O milagre acontece em processo. O processo vai acontecer na minha e na sua vida. Você pode dizer amém, amado? Sexta coisa que eu acho no texto: a qualidade dos novos começos e do milagre de Deus na nossa vida sempre será maior daquilo que nós imaginamos. Deus sempre terá algo muito maior para nós do que nós podemos imaginar. Porque o mestre Sala vai experimentar do vinho e vai dizer assim: ué, mas todo mundo faz diferente. Todo mundo serve o melhor vinho nos primeiros dias do casamento. O casamento judaico aqui demorava 7 dias de festa. 7 dias sendo comemorada a festa. Já imaginou um pai de uma noiva bancar uma festa por 7 dias? É, irmão? Meu Jesus, hein? Estava a festa e o vinho acabou. Agora vem o mestre Sala, experimenta, e o que é servido é melhor do que aquilo que foi servido. Então eu quero ser boca de Deus para você, meu irmão. Deus está preparando algo muito melhor na sua vida, na tua família, do que você pode imaginar. A sua mente não é capaz de imaginar o que Deus está fazendo para a sua vida, para a sua família. E nós vamos crer nisso. E Ele vai experimentar daquela água transformada em vinho e dizer: todos servem o melhor vinho no início. Tu, porém, fizeste diferente. Tu surpreendeste a todos. Tu fez algo que ninguém esperava. O Senhor fez algo que ninguém podia compreender. Porque Deus tem sempre uma surpresa para nós. E nós não compreendemos. Muitas vezes nós ficamos afoitos, desesperados por algo que nós queremos agora. Mas Deus tem o melhor para você. Deus tem uma surpresa para você. Você quer nisso, irmão? Levante a tua mão. Deixa eu ser profeta na tua vida. Deus tem uma surpresa para a tua vida em nome de Jesus. Pega essa surpresa em nome de Jesus, amado. Há momentos que nós não compreendemos. Eu fico imaginando quando Jairo chegou perto de Jesus, né? Senhor, vai na minha casa, porque a minha filha está à morte. Vai na minha casa, Senhor. Eu preciso que o Senhor vá agora. E a Bíblia diz que Jesus disse o que para ele? Eu vou contigo, Jairo. E Jesus saiu a caminho da casa de Jairo. Não foi assim? Jairo queria que Jesus curasse a filha dele. Põe a mão no teu irmão e fala assim: mas Jesus tinha uma surpresa. No caminho, irmão, tudo deu errado. O Jairo doido para Jesus chegar. Uma mulher vem no meio da multidão, toca em Jesus. Jesus para. Aquela multidão enorme. Diz: alguém tocou em mim. Saiu virtude de mim. Aí os discípulos: Senhor, mas quem tocou? É tanta gente, o Senhor quer saber quem? Não, o toque foi diferente. E aí Jesus para, e ali ele começa a perguntar, até que a mulher se levanta e fala assim: fui eu que toquei no Senhor. E Jesus começa um diálogo com aquela mulher. E quando isso está acontecendo, chega alguém da casa de Jairo. Chega de forma sorrateira, né? Chega por trás, chega assim bem no pé do ouvido de Jairo e diz assim: não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Eu fico imaginando o semblante de Jairo. Aí a Bíblia diz que Jesus então olha para Jairo. Amém, amados?
Esses detalhes da Bíblia é maravilhoso, irmão. E Jesus olha para Jairo, o olhar de Jesus. E Jesus diz: Jairo, não temas. A sua filha não está morta. Jesus chega na casa de Jairo, a menina já estava morta. Jesus entra dentro da casa, tira os planteadores, os choradores, ressuscita aquela menina. Olha a surpresa de Deus agora para Jairo. Você já imaginou o testemunho de Jairo agora, irmão? Se Jairo estivesse aqui no culto e a gente desse oportunidade para ele contar o testemunho dele, qual seria, irmão? Jesus ressuscitou a minha filha. Olha a surpresa de Deus. Jairo queria que Jesus curasse a filha. A cura já era um milagre, a cura já era uma bênção. E talvez o testemunho de Jairo fosse forte. Alguém dizia: olha lá, aquela é a menina que Jesus curou. A filha de Jairo estava doente e Jesus curou. Mas agora o testemunho era mais forte, o testemunho era mais poderoso. E aquela menina, onde passava, alguém dizia: ei, vai lá, menina, que Jesus ressuscitou. Então Deus está trabalhando uma surpresa na sua vida, que nós não compreendemos. O vinho havia acabado. Jesus transforma a água em vinho. E a surpresa maior, o vinho era o melhor. Aleluia. Deus tem o melhor para a sua vida, meu irmão. Essa conferência da família, para construir uma família saudável, filhos abençoados, é porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua família. Mesmo que você não compreenda, Deus tem o melhor para você. Para nós terminarmos, por que Jesus transformou água em vinho, amados? Ele estava num casamento. Qual foi o objetivo de Jesus transformar água em vinho? Qual foi o objetivo? Por que Jesus vai fazer isso? Qual o objetivo disso? E nós temos que pensar por que Jesus fez isso. E aí eu, lendo a palavra e pensando, falei: Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Como diz um amigo meu, Jesus é lindo, cheiroso e gostoso, né, irmão? Põe a mão no teu irmão e fala assim: sabe por que Jesus quer transformar água em vinho na sua vida, irmão? Só por um motivo: para que a festa não acabe. Pouca gente entendeu, eu vou repetir, irmão. Sabe por que ele quer transformar água em vinho na sua família, irmão? Só para que a festa não acabe. Profetiza isso para o teu irmão, fala assim: ó, a festa não vai acabar. A festa da sua família não vai acabar. O diabo pode ser te levantado contra e dito: não tem mais jeito, acabou. A festa da sua casa acabou, não tem mais esperança. Mas eu quero ser boca de Deus para você aqui esta noite e dizer para você, para a sua família, que a festa não vai acabar. Deus está trabalhando para transformar aquilo que é maldição em bênção, aquilo que é choro em alegria, aquilo que é perda em vitória, porque a festa não vai acabar. E nós podemos receber essa palavra, dizer: não vai acabar, a festa não vai acabar, o milagre vai continuar, eu não estou perdendo, Deus está trabalhando. E se Ele está trabalhando, o milagre é certo, a vitória é certa, a água vai ser transformada em vinho. E quando nós cremos nisso, amado, é porque o Senhor está trabalhando na minha vida e na sua vida. Ele está transformando aquilo que nós perdemos em milagre, aquilo que é dor em vitória. E eu gostaria que você, nesta noite, entendesse: Senhor, nesta conferência, eu quero que o Senhor transforme água em vinho na minha casa. Eu quero que o Senhor volte a trazer alegria. Eu quero que o Senhor opere o milagre. Eu quero que o Senhor me surpreenda, porque o Senhor tem poder para transformar o meu lar, a minha casa, a minha família, e a minha família ser uma família vitoriosa. Ele tem o poder de não deixar a festa acabar. Quantos creem nessa palavra, diga amém. O milagre
do recomeço, ele precisa ter alguns pontos importantes na nossa vida. Primeiro é o reconhecimento de que algo está faltando na nossa casa. Segundo é nós temos intercessores. Alguém que a gente pode procurar. Alguém que a gente pode abrir o coração. Não seja só. Conte com alguém. Pegue na mão do seu irmão que está ao teu lado e diga assim: me ajuda, irmão. Me ajuda. Quando nós percebemos que alguém não está bem, nós precisamos ser aquele intercessor. Diga para o irmão: conta com a minha oração. Conta com a minha oração. A tua vitória é a minha vitória. A sua vitória é a minha vitória. A sua bênção é a minha bênção. A sua alegria é a minha alegria. Então tenha intercessores. Caminhe pelo caminho da obediência. Se Jesus mandar encher talhas de água, não pergunte por quê. Diga: eu vou obedecer. Eu vou obedecer o que o Senhor falar. Ah, eu não estou compreendendo. Bem-vindo ao reino de Deus. O reino de Deus é assim mesmo. Nós não compreendemos o que Deus manda fazer. E nós precisamos obedecer. A obediência é a chave do milagre. Obediência é a chave de uma grande vitória na nossa vida. Quando nós caminhamos pelo caminho da obediência, pelo caminho de gratidão, pelo caminho da fé, a vitória vem na nossa vida em nome de Jesus. Esse é o caminho. Quarta coisa, nós precisamos entender que Deus vai operar um milagre na nossa vida, não é no extraordinário, é no ordinário. É naquilo que você tem na sua casa. Pastor, o meu marido não é um homem muito temente a Deus. O meu marido é o que Deus te deu, minha irmã. Dê graças a Deus. E lembre-se, quem escolheu ele foi você. Ninguém botou o revólver na tua cabeça e falou: vai casar com ele. Não, foi você que escolheu. Então agora agradeça a Deus. Olha para o seu maridão do lado aí e fala: eu louvo a Deus pela sua vida. Você não é uma Brastemp, mas é uma Consul. Amém? Deus pode usar a Consul também. Amém, amado? Deus pode fazer isso, amado. Você crê nisso? Amém, amado? E nós precisamos entender isso. E compreender também que milagres vão acontecer por etapas. Não tenha pressa. Há um processo sendo construído. Deus vai trabalhando na nossa vida. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, há muitos anos atrás. Eu era jovenzinho, numa igrejinha pequena no interior de São Paulo. Quando entrei na igreja, e um culto abençoado, e naquele culto um irmão me trouxe à frente, me fez ajoelhar ao pé do púlpito da igreja, e ele colocou a mão sobre a minha cabeça e diz assim: eu te levarei para as nações, eu usarei você nesse Brasil. Demorou quanto tempo, irmão? 28 anos, irmão. 28 anos. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus está trabalhando. Aquilo que os teus olhos não ouviram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, é o que Deus tem para você em nome de Jesus. Nós precisamos acreditar. Então por que Deus faz promessa e demora? É porque você não está pronto. Amém, irmão? Você não está pronto. Você não está pronto. Quando nós estivermos prontos, Deus vai fazer. Ele não é homem para que minta. Ele não tarda. Ele chega no momento certo. Então não desista. Levanta a tua mão. Diga: Senhor, não deixa eu desistir. Não deixa eu desistir, Senhor. Eu sei que eu tenho uma promessa. Quem tem uma promessa? Levante a mão alta. Então vive esta promessa. Ele é poderoso para fazer. Ele vai cumprir o que ele falou. Ele é poderoso para fazer muito mais. Mas há um processo, amado. Há um processo. Deus vai trabalhando esse processo. E Deus vai alcançar a tua casa em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E para nós terminar, eu gostaria que você ficasse de pé por um minutinho.
Diga comigo assim: eu vou viver um milagre na minha casa. Olha para o teu irmão e fala: sabe por que eu vou viver o milagre? Sabe por que eu vou viver o milagre, meu irmão? Porque Deus não quer que a festa acabe na minha casa. Há uma festa para acontecer na sua casa. Você recebe essa palavra, irmão? Diga: a festa não vai acabar. Deus está operando na sua vida, na sua família. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. A festa não vai acabar. Talvez os teus olhos estão olhando e o vinho acabou. O vinho acabou. Acabou a festa. Aleluia. Mas deixa eu te dar uma notícia. Quem é que está na festa? Então olha para o teu irmão e fala: está preocupado por quê então? Pegou, irmão, não? Pegou o código aí, irmão? Ele está em casa. Ele está em casa. E se ele está em casa, a festa não vai acabar. Porque ele está operando o milagre na nossa vida. E eu quero que você saia daqui esta noite dizendo o seguinte: nessa conferência, Jesus visitou a minha casa. Jesus visitou a minha família. Eu posso não estar vendo ainda, mas eu já sinto o cheiro do vinho bom. Eu já sinto o cheiro da alegria. Eu já sinto o cheiro da chuva chegando. Eu já sinto o cheiro da vitória chegando. Eu posso levantar a minha mão e dizer: a festa continua lá em casa. Põe a mão do teu irmão aí e diga para ele assim: ó, vai ter festa lá em casa. E você está convidado. Aleluia. Você vai ver o meu filho voltar. Você vai ver a minha filha voltar. Você vai ver o meu casamento ser restaurado. Você vai ver a porta abrir. Você vai ver a promessa cumprir. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu sinto a glória dele neste altar. Ele está na casa e ele tem um milagre para você. Ele visita você. Ele visita a tua família. Ele visita com alegria. Ele é o Deus do extraordinário. Porque a festa não vai acabar. Jesus olhou e disse: encha as talhas de água. E quando as talhas cheias, Jesus disse: ei, pegue e leve ao mestre Sala. Leve ao mestre. Quando o mestre pegou, ele leva a boca. Que coisa boa! Que é isso? Põe a mão no teu irmão e diga: é Jesus. Ele tem o melhor para você. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da tua presença. A tua palavra foi pregada, Senhor. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo, Senhor, que naquela noite em Canaã da Galileia transformou água em vinho, Senhor. E o Senhor está neste lugar, nesta noite, Senhor. E a intenção do Senhor em transformar água em vinho, Senhor, foi para que a festa não acabasse. E Senhor, nós estamos aqui e imploramos, Senhor, que o Senhor transforme a nossa casa, que o Senhor transforme o nosso lar, que o Senhor transforme a água em vinho, Senhor, e a alegria volte, e a alegria volte, e a alegria volte, e a alegria volte. Aleluia. Escute aqui, irmão. Aí o texto termina dizendo assim:
E os discípulos creram nele. E os discípulos creram nele. Põe a mão no seu irmão com amor, diga para ele assim: o que Deus vai fazer na sua casa, profético isso, irmão. O que Deus vai fazer na sua casa, muitos vão olhar e dizer: foi Jesus. Não tinha outro jeito, foi Ele mesmo. Ah, foi Ele. Foi Ele que visitou a minha casa. E por isso eu creio nele. Cadê aqueles que creem nele? Levante a tua mão e adore a Ele.